Eu vi o vídeo dessa angolana se questionando por que aqui no Brasil a gente não fala outras línguas e sim só o português. Como vocês me marcaram muito no vídeo, eu me senti na obrigação de vir aqui responder ela. Então, oi Rose, meu nome é Vitor Peroná, eu sou indígena do povo Tupinambá, um dos povos nativos que vivem aqui no Brasil há muitos e muitos anos. E eu me senti na obrigação de vir aqui te responder e contar pra vocês um pouquinho da história antes da invasão e depois da invasão e por que algumas coisas não são da forma como deveria ser. Bom, boa parte da história eu acho que você já sabe porque da mesma forma como aconteceu aí em África, aconteceu também aqui no Brasil. E a história que contam por aí é que Pedro Álvares Cabral, um português, descobriu essas terras aqui. E aí o Brasil iniciou em 1500, que a partir dessa data foi onde realmente o Brasil começou a existir. De fato, realmente o Brasil começou a existir depois de 1500, porque antes disso, aqui esse território era chamado de Pindorama, que era a forma como o meu povo chamava esse território, por conta das grandes quantidades de palmeiras que aqui tinha. Antes da invasão, estima-se que havia mais de 1000 povos indígenas diferentes um do outro, da mesma forma como acontece aí em África. E só do meu povo, que é o Tupinambá, existia mais de 650 famílias. Ou seja, a gente era visto como uma grande nação porque a gente era em muitas quantidades, entende? E cada povo, da mesma forma como funciona em África, falava o seu próprio idioma. Então, nós tupinambás falávamos tupi, outros povos também falavam tupi, e assim por diante. Por conta da invasão e por todos esses processos que a gente foi vivendo, se eu não me engano, foi em 1979 que um cara chamado Pombal, literalmente ele era um pombão, simplesmente disse que a gente não podia mais falar sobre a nossa língua. A partir desse período, foi um processo muito ridículo que aconteceu, muito triste também para o meu povo, porque a gente de forma alguma poderia falar a nossa língua. E antes desse pombão, de fato, dizer isso, que a gente não podia falar a nossa língua, o Tupi-Guarani era sim uma língua oficial aqui do Brasil. Mas com essa decisão, muitas coisas ruins começaram a acontecer para as pessoas que falavam o Tupi-Guarani. Como foi proibido, realmente não podia falar de forma alguma. Então, muitas pessoas tinham a língua cortada, outras pessoas eram, sabe? Justamente porque, infelizmente, a gente não podia falar a nossa língua, a gente tinha que falar o português. Isso porque a gente se comunicava entre a gente, eles não entendiam o que estava acontecendo e isso poderia causar uma grande rebelião. Então eles exilaram esse tipo de comunicação, entende? Só que, obviamente, muitos povos indígenas ainda mantiveram a língua, né? Mas falavam de forma secreta, ou então só falava com os nossos. E era bem complexo isso como acontecia. E hoje ainda existe sim anciões dentro da aldeia que falam o nosso idioma, que falam Tupi-Guarani ou outros idiomas indígenas. E só para você entender o quanto o Brasil é muito rico em ancestralidade, os povos indígenas foram os primeiros povos daqui do Brasil. Hoje, a gente conta com mais de 395 povos diferentes um do outro, com mais de 291 línguas distintas. Ou seja, aqui no Brasil, além do português, a gente também fala 291 dialetos indígenas. Mas, infelizmente, por conta da decisão daquele pombão de lá, que eu contei a história para você agora, infelizmente, a língua oficial daqui do Brasil é o português, trazida de Portugal, só que é um pouco diferente ainda do português de Portugal. Por quê? Porque muitas palavras do vocabulário português do Brasil são de origem indígenas. Isso porque o meu povo conhecia esse território inteiro na palma da mão. E todos os lugares a gente dava um nome. Então, como aqui era muito grande e era muito fácil de se perder, eles não retiraram os nomes indígenas dos lugares justamente para servir como uma localização. E muitas palavras da nossa língua, da língua tupi-guarani ou de qualquer outra língua indígena, é muito inteligente, então eles preferiram manter ainda algumas palavras. Por isso que nosso português é tão diferente também do de Portugal. Mas enfim, espero muito, Rose, que eu tenha respondido a sua dúvida e que possa também ter ensinado para outras pessoas sobre os povos originários. Um beijo daqui do Brasil, de um indígena do povo Tupinambá. E é isso, alô Tecatu e até mais.